Voltando, né? Cadê a turma? Cadê a turma, gente? Vixe, não sei. Bora, bora. Vai, então, vou continuar aqui, depois eles que procurem, né? Alguma dúvida em relação ao tombamento aqui da derivada? Dandara, quando você pesquisou, era um vídeo de cálculo, é? É, porque eu acho que quando vai fazer isso, derivada, não tem dando exemplos, parece. Aí eu pesquisei um vídeo bem prático, como que acha o volume máximo de, de uma caixa, por exemplo. Aí apareceu o vídeo só, e eu achei um bem legal que tava explicando. Você lembra qual era o canal? Qual era? Ah, eu não Não? lembro. Porque Deixa eu... tem um canal muito bom nesse sentido de cálculo, assim, para quem gosta, que é tem um Me Salva, Ah, eu tem sei qual que é o missal. Não, não é canal famoso, é tipo de um professor um vídeo. específico. Aham, entendi. Beleza, bom demais. Pegou o barbante, ou a linha, ou o fone de ouvido? Sim. O desafio é muito simples. Deixa eu colocar até aqui assim. Esse aqui é o da caixa. Esse aqui é o da área. Vou colocar assim, área máxima. Eu vou colocar aqui assim, volume máximo. Beleza. Esses conteúdos de derivada, essas coisas, estão tudo no polinômio? Polinômios. A gente está. Poli não vai sair. Ah, legal. Polinômios. Aí, deu Muito, certo. muito bom, muito bom. Rafaela, é o seguinte: a gente está estudando a derivada dentro da realidade do polinômio. Então, a derivada ela é maior do que o polinômio, entendeu? Não é o contrário, não é que a derivada está dentro do polinômio, meio que o polinômio ele pode ser resolvido utilizando um recurso que é a derivada. Então, como a gente está dentro de polinômio, e é o polinômio que cai nos vestibulares, e a aplicação da derivada é mais em polinômios, a gente usa o polinômio para explicar a derivada, traz aquela fórmula, mas a derivada é muito maior do que isso, sabe? Ela é até mais complexa. Aí a gente usa a derivada no polinômio, a gente encontra a derivada dentro do polinômio, mas ela é encontrada em outros lugares também. Na física, por exemplo, quando a gente tem aquela equação do deslocamento, a equação da velocidade, a equação do lançamento de projétil, a equação da aceleração, todas aquelas equações, elas vêm a partir do cálculo, a partir da derivada. Elas se relacionam a partir da derivada. E a gente pode até ver isso depois, mas aí eu não sei o que vocês estão estudando em física, o que vocês estão estudando em física nesse momento, gente. Vocês, vocês, vocês devem estar vendo alguma coisa relacionada à força magnética ou ainda não? Força magnética eu acho que é no semestre que vem. Estão estudando óptica, fluidos, oscilações, ondas, termodinâmica, alguma coisa assim? Ondulatória. Ondulatória, né? Eletromagnetismo também.
Aham. Eletromagnetismo também, né? Já entrou, então, em eletromagnetismo. Beleza. Quando a gente estuda a lei de Newton, a gente utiliza muito o cálculo lá na essência do conteúdo. Mas no ensino médio a gente acaba não vendo isso, porque a gente estuda isso no primeiro ano. Quando vocês estiverem no terceiro ano, o professor vai comentar com vocês. Beleza? Pegaram aí o... O conteúdo de derivada, então, ele é estudado separado. É isso? Isso, ele se aplica em polinômio, que é até onde a gente vai aqui no nosso, na matemática do segundo ano, a gente usa a derivada no polinômio. Então, você fala assim, onde que eu vou usar, o que eu tenho que estudar? Aplicação de derivadas em polinômios. Aí você consegue se organizar, consegue estudar, mas a derivada ela é uma ferramenta que se aplica em outros conteúdos também. Tá? Mas aí isso fica mais para o terceiro ano. Porque aí, quando chegar no terceiro ano, você já viu todo o conteúdo. Aí, quando você estiver estudando de novo, você aprofunda um pouco mais. Beleza? É porque eu não tô achando. Não, mas aí eu vou pegar uma listinha para vocês, vou criar, vou passar com material, vou passar alguns links daqui a pouquinho. Eu estou até com eles abertos aqui, ó. Deixa eu já enviar alguns para você. Ó, tem esse aqui que é bem legal. Estou jogando no chat, tá? Tem esse aqui. Ó, todos de um mesmo site, mas problemas relacionados a derivados, ó. Eu estava com ele aberto aqui, mas já vou enviar e depois vocês dão uma olhada, tá? Não precisa olhar agora, não. Agora... Mas isso é conteúdo de ensino médio? Porque tá falando aqui que já tá para PUC, o FJF. Mas é aquele que eu falei, né? Sobre depois, até pega, importante depois até ver a questão da explicação sobre a aplicação da derivada, tá? É importante vocês verem isso agora, porque isso cai no vestibular. Eu só tô perguntando porque depois é bom a gente estudar depois, e aí. Só que não tem. Não tem. Não tem o quê? Não tem videoaula. Tá, não, tem, nossa, tem muito vídeo aula. Depois eu vou pesquisar algumas e passo para vocês. No YouTube tem demais, tem muito mesmo. É porque talvez na hora de pesquisar ali esteja havendo alguma dificuldade. Mas já, muita coisa mesmo, muito mesmo, tá? Conseguiram pegar aqui o barbante, a linha? Eu quero que vocês façam o seguinte, imagina, deixa eu ver aqui, quem que mora, alguém mora na fazenda, gente? Não? Ninguém? Ninguém mora na fazenda? Eu, Cadê? Quem? Ana Lívia? sim. Legal, Ana Lívia. Deixa eu colocar aqui assim, então, ó. Imagina, Ana Lívia é fazendeira. Rica. Ana Lívia, imagina que você quer construir aí um cercado, né? Você tem um pasto, e aí você tem aqui uma margem do rio, e aí você tem a cerca e você quer cercar uma área de forma que ela seja a maior área possível, utilizando uma cerca. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui e vou cercar uma área, do lado de cá é o rio, ó. Deixa eu escrever para vocês. Deixa eu só perguntar antes do senhor começar. Então, a gente acabou com o volume? Aquele lá a gente acabou, porque quando vocês encontrarem aquela informação, o exercício era qual era o X que faz com que o seu volume seja máximo. Aí, o valor do X, que, tipo assim, o meu valor é do X, 4,07. Então, esse esse seria... essa é a sua resposta. Ah, sim, entendi. Tá? Se você tiver curiosidade para saber, de acordo com o corte que você fez, qual é o volume máximo, é só você pegar aquele X, no seu caso 3 ou 4,07, e substituir na sua equação original. Para encontrar o maior volume, o volume máximo possível. Mas como o nosso foco era o X, eu parei no X, até para não criar muitas complicações, tá? Okay. Depende muito da forma que a pergunta vem para você, né? Como a gente tinha um foco no X, a gente para no X. Mas se você quiser continuar e aplicar isso no volume, é até interessante fazer isso, tá? Então, um exemplo prático aqui, eu tenho um rio, gente, ó, e eu tenho uma cerca com um comprimento definido, e eu quero cercar isso, tá? Então, deixa eu colocar de azul para vocês saberem que isso aqui é o rio. Só que agora eu tenho uma cerca e eu quero cercar um espaço máximo possível para formar aqui uma área de pasto. Muito comum, né, isso acontecer. É claro que tem que separar do rio, né, antes de acessar o rio, tem que ter um limite, mas eu quero que vocês peguem esse fio de vocês
e meça ele. Vocês pegaram aí um cabo, um fone de ouvido, não foi? Eu quero que vocês peguem o comprimento total dele. Vocês podem considerar só um pedaço dele, vocês podem pegar ele todo, mas o que vocês definirem, eu quero que vocês consigam saber exatamente a medida. No meu caso aqui, isso aqui acredito que seja aproximadamente 40 centímetros. 35, 36. Certo? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem esse fio e façam isso aqui, ó. Definam esses 3 lados desse fio. Então, o fio de vocês terá 3 lados. De forma que quando você posicionar ele assim, 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 dê a área máxima. Quais seriam essas medidas aqui, ó? Que dê a maior área possível aqui dentro. Área máxima. Esse é o problema. Vamos discutir? Primeiro eu quero que vocês façam o seguinte. Qual é o comprimento do fio que vocês encontraram? Fala para mim mais ou menos aí, os que vocês tiveram. Imagina que isso seja uma cerca, e eu quero que vocês cerquem uma área qualquer, de forma que o material disponível de vocês dê o resultado máximo de área cercada. Qual que é o comprimento original do fio de vocês aí? Vocês conseguem medir? Meu Deus, 150 150 centímetros, 1,5 metro? centímetros, aham, 1,5 metro. Não tem problema não. Como que você vai dobrar esse 1,5 metro? Não tem problema ter ficado grande, não? Tem não, tem não. Como que você vai dobrar esse 1,5 metro de forma que ele forme um C e preencha uma área máxima? Quais são as medidas que você acha que para 1,5 metro seriam os valores que você tem que encontrar para dar a área máxima? Esse é o problema, entendeu? Então eu quero que vocês definam qual é o lado e qual é o comprimento desse retângulo aqui, ó. Sem levar em consideração esse lado de cá. Eu só quero que vocês levem em consideração esse Czinho aqui. Alguma dúvida em relação ao problema? Peraí, eu não entendi. Como que é? Beleza, você tem um fio aí de 1,5 metro, não é? Sim. Se você pega um fio de 1,5 metro e faz dele um C, qual que é o tamanho da base desse retângulo e do comprimento desse retângulo, da largura e do comprimento, de forma que você tenha a maior área possível aqui dentro. Entendeu o problema? Por exemplo, vou dar um exemplo para você utilizando o seu 1,5 metro. Vamos imaginar que aqui seja 30 centímetros, aqui seja 30 centímetros e aqui seja 90, porque 30 com 90 com 30 de novo é 1,5 metro. Então, esse 1,5 metro, que é o material que você tem, é o perímetro que está de vermelho aqui, ó. E eu quero que você dobre ele de forma que dê a área máxima, só isso. Só que eu quero que você me fale quais são os valores. Para 1,5 metro, a sua medida de comprimento, de largura e comprimento é o quê? 30 por 90? É. Você acha, esse é a sua sugestão? Ah, mas aí eu posso fazer com várias possibilidades. Por exemplo, se você fizer com... É mais simples do que o exercício anterior. Se você fizer 30 por 90, a sua área será de 2.700, concorda? Sim. Mas se eu fizer... se ali eu considerar que é 40, vai ficar 40 e 40, 80, e vai sobrar 70. Então, as minhas medidas ficariam 40 por 70. 2.800 já é maior do que esse 2.700. Vamos entender? Eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem o problema, gente. Ó, no caso da Dandara, ela colocou... Qual que é o tamanho do fio que vocês adotaram aí? Fala para mim, alguém, por favor. Qual que é o tamanho do seu, Rafaela? Seu barbante, da sua linha, seu fone de ouvido. Você desmutou e depois mutou de novo. Ah, você está falando comigo. Eu não tenho barbante aqui, professor. Meu fone de ouvido é sem fio. Eu não tenho barbante em casa.
Não tem nada assim, nenhuma linha, nenhum fio do computador, fio do celular, 70 centímetros. Não, carregador do o carregador do carregador celular. minha mãe tá usando para carregar o telefone dela. Tranquilo. Tranquilo, então. O que você falou, Eduardo? 70 centímetros. 70? Então eu vou pegar os dois exemplos. No caso da Dandara, é 150. E no caso do Eduardo, gente, tudo que está relacionado à aplicação da derivada, ele se aplica na realidade no sentido da economia, tá? Economia de material, ou o melhor uso possível desse material. Então, por exemplo, para 150 centímetros, se eu tivesse que realmente fazer uma cerca, eu só tivesse 150 metros ou um comprimento específico de uma cerca, como que eu tinha que fazer, que posicionar essa cerca de forma a pegar a maior área possível? Isso é muito útil para vocês, é muito importante vocês aprenderem isso e entenderem a aplicação prática desse conteúdo aí, a aplicação disso na vida real de vocês, tá? Então, no caso do Eduardo, 70 centímetros, Eduardo, se você considerar que aqui é 20 e aqui é 20, vai sobrar 30 para o lado de cá. Tudo bem? Só isso que eu quero que vocês façam. No caso da Dandara, se a Dandara considerar que aqui é 30 e aqui tem que ser 30 também, deu 60 para 150, falta 90. Eu só quero que vocês façam isso. O valor que vocês adotarem aqui em cima, vocês vão adotar aqui embaixo, e o resto vocês vão colocar aqui do lado. Só isso. E eu quero que vocês falem esses três números de forma a encontrar a maior área possível. É só um desafio prático, bem simples, e a ideia é que vocês façam isso de uma forma bem rápida até. Mas alguém tem algum comprimento? Porque se vocês não tiverem, a gente faz aqui com esses valores, sem nenhum problema. Não? Esse comprimento do fio aqui, ó, gente, eu vou chamar de L, tá? Um L qualquer. Comprimento do fio. Tudo bem? Mais alguém quer falar algum valor? Esse problema aqui, gente, ó, ele é um problema tradicional. Problema muito conhecido do cálculo básico. Ali, já vi cair em vestibular, inclusive. Eu quero até pesquisar para ver quais são os vestibulares que estão cobrando esse conteúdo, para vocês entenderem onde que você terá que saber isso, né? Como é que isso funciona. Alguém tem alguma dúvida sobre o que tem que ser feito? Não? Quais foram os valores sugeridos, então, para esses aqui, 150 e 70? Quanto vocês acham que dá aqui? Qual que é a sua sugestão, Dandara? Eu ainda estou testando outros valores. Dos que você testou, quais foram os que deu, qual que deu o valor máximo? Tem o 40, né, que o senhor estava falando, 40 e 40. Certo? Esse foi o maior até agora? É, porque eu não consegui terminar ainda. Espera só um pouquinho. Tranquilo, só vou organizar aqui. E o seu, Eduardo? Vou dar um tempinho para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer dar alguma sugestão de algum valor que vocês tiraram como medida aí? Eu coloco aqui e a gente faz junto. Ó. Bom que vocês aprendem junto comigo.
Façam aí para esses valores, então, gente. No caso aí, Rafaela, no caso de você não ter, escolhe aí os 150 ou 70 e resolve para esses valores, quando vocês forem enviar a atividade para mim, tá? Quem não tem um barbante ou quem não tem uma ideia, usa essa informação que está aí para vocês fazerem, tá? Ou 150 ou 70, pode escolher. Aí vocês me enviam como atividade lá no Google Sala de Aula que eu vou criar para vocês, tá? Um caso aí, vai ser junto com aquela atividade da caixa, e vocês enviam junto com a fotinha da caixa que vocês fizeram, beleza? Encontrou algum, Dandara? E o seu, Eduardo? Qual é o valor de X da Eu ainda área? estou calculando aqui, mas aparentemente 19,4 e 31,2 estão indo bem. 19,4 e 31,2? É. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Posso resolver essa aqui? Vocês querem esperar mais um pouco? Mais alguém está tentando? Para esse tipo de problema, eu tenho que encontrar a equação que eu quero otimizar. Quando a gente trabalha com aplicações de derivada, a gente está trabalhando com a ideia de otimização. Otimização é redução de custos e aumento de lucros. É redução de material, é eficiência. É a ideia de eu ter um determinado material limitado e utilizar aquele material da melhor forma possível. No caso aqui dessa cerca, eu quero fazer com que ela dê a maior área possível, utilizando o mesmo material. Então, os mesmos 150 centímetros ou 150 metros, ou qualquer outro valor pré-definido que eu comprei e eu quero utilizá-lo da melhor forma possível. Problemas relacionados a cálculo envolvem questões financeiras, questões relacionadas à variação de valores, questões relacionadas à área e volume, na maioria das vezes. Primeira coisa que a gente faz, então, é encontrar a equação. No caso aqui da Dandara, a equação desse lado aqui, ó, ficaria x e x, e esse comprimento aqui, ó, Dandara, ele é o valor total menos os 2x que já foram considerados ali. Então, a sua equação ficaria assim. E a equação do Eduardo, ela fica x e x, então eu tenho 70 menos 2x. Essa é a equação do comprimento, já que eu levei em consideração aqueles outros valores ali. Tudo bem? Alguma dúvida sobre o que eu fiz, gente? Não? E agora eu só tenho que fazer o seguinte, encontrar a equação e derivar. O que eu quero otimizar é a área. Qual que é a área desse retângulo aqui, no caso? X vezes 150 menos 2x. E aí eu encontro que a área ela tem a equação 150x menos 2x ao quadrado. Tranquilo? No caso do Eduardo, eu tenho que a área... deixa eu colocar maior. A área é igual a 1x vezes 70 menos 2x. E que a área é igual a 70x menos 2x ao quadrado. Essas são as equações para esse tipo de problema. Já que eu quero encontrar o melhor valor possível, o que eu tenho que fazer com esses valores aqui? O que eu tenho que fazer com essa equação? Tenho que derivar essa equação. Quando eu derivo essa equação e igualo ela a zero, eu descubro o melhor valor de x possível para esse problema. Qual que é a derivada de a em relação a x? Fala para mim, por favor. Com aquela ideia do tombamento. Aqui eu tenho 1. É menos 4x e mais 150, né? 150 menos 4x. E desse lado de cá? 70 menos 4x. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Quando eu falo que isso é igual a zero, eu encontro os valores de x que me deem a melhor opção possível
Então, eu faço que 150 menos 4x é igual a zero, isolo o 4x, falo que ele é igual a 150 e descubro o valor dele. Qual que é o valor de x? E quando eu faço a mesma coisa para o lado de cá, eu encontro que 70 menos 4x é igual a zero. Ou seja, 4x é igual a 70. Qual que é o valor de x? 17,5. 17,5. Por isso que eu tinha feito isso, só que eu acho que eu errei em alguma vírgula porque deu errado. Ficou quase isso, né? Parece que você tinha falado um valor bem próximo. Não, eu fiz isso. Só que aí quando eu fui muito para verificar a área, eu acho que eu fiz algo de errado, porque tinha dado menos. Ah, entendi. Você encontrou um valor em que a área dava maior. É. Entendi. Tranquilo. Alguma dúvida sobre o que eu fiz aqui, gente? Não? Se o problema, né, já que o problema é encontrar a área máxima, a gente pode pegar aqui e calcular a área máxima. Aí eu venho e escrevo assim, ó, a área máxima é igual a 150 vezes o meu valor de x que eu acabei de calcular, que é o 37,5 menos o 2x ao quadrado, ou eu simplesmente venho aqui e substituo. X é 37,5. 150 menos 2x é 150 menos 75, que é o próprio 75. E aí fica, então, 37,5 vezes 75. Tranquilo? Vamos fazer? Vou pegar aqui e vou substituir pelos valores de x. Ó. Então, já que eu descobri o valor de x, eu vou substituí-los aqui, ó, passo a passo. Ó. Qual que é o valor de x que eu acabei de descobrir? 37,5. Aí eu venho aqui e coloco 37,5. E aí eu venho aqui e coloco 150 menos 2 vezes 37,5. Então aqui fica 75. E aí do lado de cá eu tenho o mesmo 37,5. Esse exemplo. Esse exemplo aqui, o meu x, ele vale 17,5. Então eu vou pegar aqui essa situação. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho 17,5. Deixa eu melhorar isso. E aqui eu tenho 35. É 70 menos 2 vezes 17,5. Eu vou repetir esse 17,5 lá embaixo. No lugar do x. Alguma dúvida sobre o que eu fiz? Só substituir o valor de x, né? Então, quanto que fica a área máxima desse exemplo aqui? R$ 37,5 vezes 75. Quanto que dá? 2.812,5. 2.812,5. E 12,5. É. Beleza, obrigado. E a área máxima do lado de cá, quanto que dá? 312,5. Beleza, deixa eu só escrever aqui antes. 17,5 vezes 35. Quanto que deu, Eduardo? Repete, por favor. 612,5. Olha só, gente. Por que esse problema e essa solução são tão relevantes e importantes? Porque o que ele está falando para a gente é que para um fio ou para uma cerca de 70 metros, a melhor combinação possível para você cercar a maior área é pegar a metade do valor, colocar como comprimento, e é a metade da metade colocar como largura. Isso se eu já tiver uma área do lado, né, uma parede ou um rio, em que não é necessário cercar aquele lado ali. É claro que na fazenda eu preciso cercar o gado do rio, né, para que eu não tenha a situação de destruição do leito e tudo mais. Mas nesse exemplo, a gente usa a ideia de 3 lados. 2 larguras e um comprimento.
Para esse tipo de problema, a resposta será sempre essa. Então você nem tem que fazer. E esse problema ele é muito famoso. Para esse tipo de problema, você nem tem que fazer o cálculo, nem tem que tirar a equação. É só você pegar o valor total, a metade dele colocar como comprimento, e a outra metade que sobrar, colocar nos outros dois lados, na largura superior e na inferior. Sempre assim. Então, se fosse 100, por exemplo, 100 centímetros de comprimento, aí, um cabo, um barbante que vocês pegassem, ou 100 metros, ou uma cerca de 1 quilômetro, a melhor combinação seria 500 metros do lado de cá, e 250 do lado de cá, e 250 do lado de cá. Para tudo que vocês forem fazer para esse tipo de problema, a solução será sempre nesse padrão. Certo? O que era a pergunta, Dandap? Então, no caso, é só para a gente mandar as fotos agora? Essas fotos aí do jeito que a gente desenvolveu, com a figurinha, né? Com a foto do... Aí o senhor quer que manda o barbante também ou não com a foto da caixa. Não precisa, porque aqui alguns então, disseram só a caixa e essas contas. E as continhas. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Aí, no caso, era para a gente escolher só uma medida, no caso eu que não tenho barbante aqui em casa, era só uma medida que era para fazer, não era para fazer as duas, não, né? Isso, aí você pode escolher só uma delas. Mais alguma dúvida? Deixa eu fazer um controle de frequência aqui. É bom esses exemplos para a gente fixar mais o conteúdo. Deixa eu te falar, assim, às vezes a gente subestima muito onde a gente estuda, sabe? Quando eu estudei, gente, eu não aprendi isso no ensino médio, não, entendeu? Ah, mas é porque você não precisava disso. Eu precisava saber isso pro vestibular, mas eu não sabia, entendeu? Eu nunca nem tinha visto isso. Então, assim, não subestima essas continhas simples, assim, não, porque às vezes parece tão fácil, né? Isso aqui... E é tipo assim, exatamente o que o Enem cobra, né? Tipo assim, relacionar coisas tão simples a problemas matemáticos. A aplicação na vida real, né? Esse problema já caiu no Enem ou no vestibular, tenho certeza. Não lembro qual foi o ano, vou dar uma pesquisada. Mas esse problema de você ter uma parede, por exemplo, e você ter que cercar aqui os outros 3 lados da melhor forma possível, é muito comum. Hoje é dia 5, né? Então, dia 5/5. Vamos lá. Alisson Silva. Presente. Amanda Marques. Presente. Ana Lívia. Presente. No caso, Ana Lívia Gonçalves, isso. Ana Luísa. Presente. Ana Clara Carvalho. Presente. Ana Lívia Silva. Presente. Beatriz Teixeira. Presente. Bruna Luísa. Presente. Sandara. Presente. Eduardo. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Guilherme Antônio. Presente. João Alexandre. Presente. Leonardo. Presente. Beleza? Maria Clara. Clara não. Maria Luísa. Presente. Mariana do Vale. Presente. Nayane. Paulo Vitor. E Nayane nem Paulo Vitor. Rafaela. Presente. Beleza. Samara. Presente. Beleza. Urian. Presente. Fechou. Alguém que eu não vi respondeu no chat, alguma coisa assim? Gente, última linha de raciocínio, último comentário, última aplicação na aula de hoje, mas esse aqui eu só vou pedir para vocês me falarem as fórmulas. Exemplo prático. Deslocamento. Velocidade. Aceleração. Vamos lá, vamos ver como é que vocês são em física. Fala para mim qual que é a fórmula do deslocamento da física.
Qual o tipo de deslocamento? Deslocamento uniforme. Final menos inicial? Quase, legal. Qual que é o deslocamento uniforme? Quando a velocidade ela é constante, certo? E aí eu tenho uniformemente variável quando eu tenho uma aceleração. Me fala o variável. Se não me engano, a distância final é igual à distância inicial, mais velocidade vezes tempo? Quase. Então eu tenho S, que é a posição final, é igual a S0 da posição inicial, mais a velocidade Roberto, vezes... você eu está só transmitindo sorvete. ou você só... Eu só estou falando, né? É que eu tirei para fazer a chamada. Obrigado, gente. É o só É só sorvete, sorvete, não é? Uniforme, sim. Muito bom. Para velocidade constante. Falei? Né? Então, essa aqui, ó, é a uniforme. Vocês viram isso, não viram? Sim. E quando eu tenho aceleração? Aí é de velocidade, não? Oi? Quando tem aceleração é de velocidade, mas quando eu tenho a de aceleração, no deslocamento, quanto que fica? Como é que fica? SO mais aceleração vezes tempo sobre 2? Algo do tipo? Isso aí, S é igual a S0 mais V vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Não é? É. Lembrou agora? Agora que viu? Vocês lembram disso mesmo? Qual que é a da velocidade? A Rafaela comentou sobre a da velocidade. Qual que é a da velocidade? Delta S. Ah, a outra, né? É a outra, da velocidade agora. V igual a V0. Vovó e vovó ainda trabalham. Como é que é? Pode falar o macete. Vovô e vovó ainda trabalham. Vovô e vovó ainda trabalham. Então eu tenho V, VO, e depois eu tenho um A e um T. É, aceleração vezes. Assim? Ah, vocês viram com esse delta ou vocês viram assim, ó, V, V0, AT? AT que a gente viu. AT, então eu vou escrever do jeito que vocês... Não, eu lembro de ser visto com delta. Delta, é porque Sim, delta é a delta porque variação. Ah, é a mesma coisa, Porque né? é o intervalo do tempo medido e um é o tempo medido. Então, tanto faz. Só quero... alguns vão ver de um jeito, outros vão ver de outro jeito mesmo, tá tranquilo. Para simplificar, eu vou deixar sem o delta, mas todo mundo entende que o tempo ali é a variação, tudo bem? Então, eu vou deixar mais simples possível para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Alguém tem alguma dúvida sobre o que significa cada uma dessas letras ou não? Tá tranquilo, entendeu? Entendeu? Eu vou tirar esse... Roberto, eu acho que se você passasse a dar aula de física, seria mais fácil do que matemática. A aula de física tem uma aplicação prática, às vezes da aula de física é mais interessante, né? Olha só, gente. Vou começar por essa aqui, tá? Faz um favor para mim. Deriva essa equação aqui em função de t, me ajuda. Qual que é a derivada de s em relação a t? Isso aqui é como se fosse um número, então ele vai desaparecer, porque não tem t nele. Aqui eu tenho um t elevado a 1, esse 1 vai descer, vai ficar v vezes t, desculpa, ficar um v, vezes um t que vai desaparecer, mais aquele 2 lá do t ao quadrado que tomba, vai cortar com o 2 de baixo, vai ficar assim, ó. Vou reescrever ela agora de uma forma organizada, ó. O que sobrou aqui? Sobrou aqui uma velocidade mais um AT, tudo bem? Tudo bem. Que fórmula que é essa? Porque é V0, né? Da fórmula original é V0. Que fórmula que é V0 mais A vezes T? Vocês sabem? Aquela que a gente acabou de falar. Que a gente acabou de falar.
a fórmula da velocidade. Então, a fórmula da velocidade é a velocidade inicial mais o tempo que eu acelero. Então, por exemplo, se eu tenho um carro que está a 80 km por hora, e aí depois, durante um intervalo de tempo, eu acelero isso 10 km por hora durante 3 horas e aumento, a minha velocidade final será a velocidade inicial mais a velocidade que eu aumentei com a aceleração. Então, a aceleração é a variação da velocidade. E a velocidade é a variação do deslocamento. Como assim a velocidade é a variação do deslocamento? Para pensar no significado da palavra. Se velocidade é uma distância percorrida em determinado tempo, velocidade nada mais é do que a derivada ou variação da minha posição em relação ao tempo. Então, essas fórmulas só são desse jeito porque, na verdade, a derivada da posição é velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. O que muda a velocidade é a aceleração e o que muda a posição é a velocidade. Certo? Quando vocês estiverem no terceiro ano, muito provavelmente revisando toda a física de novo, vocês vão ver a física na perspectiva do cálculo, que é outra aplicação do cálculo. Tranquilo? Então, quando o exercício der para vocês a equação do deslocamento e pedir a velocidade, vocês precisam derivar essa equação. Tranquilo? Roberto, eu ainda tenho dúvida em como derivar, porque eu acho que eu cheguei atrasado e não prestei muita atenção. Tranquilo? Eu tenho um polinômio, ele está elevado a um expoente. X elevado a 1. Tudo bem? É um polinômio de qualquer grau. Eu vou pegar aquele grau lá de cima, então a derivada dele. O senhor quer que a gente mande esses exemplos também? Esse exemplo aqui não precisa, tá? Tá bom. Então eu vou pegar aquele n que está lá em cima, Mariana, e vou tombar ele, que é a ideia que eu falei de tombar. Ele desce multiplicando com o x lá de baixo. E aí, quando eu desço ele multiplicando, eu tiro 1 do valor dele. Certo? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Qual que é a derivada de x elevado a 20? Fala para mim. 19x? 20, desce, ele tomba do jeito que ele estava inicialmente. O mesmo n que estava lá em cima, ele desce. Então, o 20 desce e fica um x elevado a 19. Ah, tá, entendi. Aí tem que subir ele de novo, só que menos 1. Você mantém um expoente, só que você tirou um grau daquele expoente. Certo? Então, quanto que é o x elevado a 16? A derivada de x elevado a 16. 16x elevado a 15. Perfeito. Só isso. Para polinômio, a aplicação de derivada é só essa. A aplicação de derivada, a equação, quando tem um produto, quando eu tenho uma divisão de polinômio, aí muda. Não é tão simples assim. Mas isso vocês não precisam ver nesse nível agora aqui. Só precisam saber isso de derivada para esse tipo de problema. Pode falar, Dandara. Vai tarefa no livro? Tarefinhas do livro para semana que vem não tem. Só essas atividades que eu pedi para vocês. E as atividades que eu vou criar lá de aplicaçãozinha desses probleminhas simples. Vai ser uns 3 ou 4 só. Ah, sim, entendi. Obrigada. Tá? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, beleza, gente. Até semana que vem. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus também.